Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da carta aos Hebreus, nosso 18º encontro. Vamos trabalhar a carta aos Hebreus, do capítulo 7º, do versículo 26 a 28. É a terceira parte do capítulo 7º. Ouçamos a leitura. Por isso, Jesus é o sumo sacerdote de quem tínhamos necessidade, santo, inocente, sem mancha, diferente dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisava, como precisam os outros sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, antes pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque ele, oferecendo-se a si mesmo, fez isso uma vez por todas. A lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza humana. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho que é perfeito para sempre. Diz o texto: por isso, Jesus é o sumo sacerdote de que tínhamos necessidade, santo, inocente, sem mancha, diferente dos pecadores, elevado acima dos céus. O que aprendemos até agora com a carta aos Hebreus? Primeiro, Jesus não é profeta. O profeta é alguém que empresta a boca para que Deus fale por mediação dele. É um instrumento para transmitir a palavra de Deus. Jesus não é um profeta. Jesus é filho. Deus nos fala nos últimos tempos pelo seu Filho, Filho único, gerado pelo Pai. E o Pai criou todas as coisas por meio do seu Filho. Ele é a própria palavra eterna com o Pai. Esta palavra que se fez homem. Terceiro, Jesus não é anjo. Os anjos, aos anjos cabem servir Jesus, o Filho amado, porque ele é superior aos anjos. Quarto, Jesus é superior a Moisés, o legislador, que deu ao povo santo a lei. Jesus é o arquiteto. Moisés cuida da casa do povo de Deus. Quinto, Jesus é superior a Abraão, o pai de todos os povos e o pai da fé. Sexto, Jesus é superior a Arão e ao sacerdócio de Arão e os levitas. Sétimo, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo os filhos de Arão e Levi. 9. Ele é Deus com o Pai. 10. Ele é homem e participa da nossa natureza, e por isso pode se compadecer de nós. Ele participa de nossa carne e sangue, e tem como conosco a humanidade. 11. Agora, ele é mediador perfeito na cruz e ressurreição, como vítima de oferta e como sacerdócio que se oferece a si mesmo. Este alimento agora é sólido para adultos, não é para crianças. Agora, diz o texto, Jesus é o sumo sacerdote de que tínhamos necessidade, santo. Nele não se achou pecado. Semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, como diz Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 5. Foi provado como nós, menos no pecado.
inocente. Morreu sem culpa. Foi vítima da maldade humana, da rejeição humana. Condenado injustamente, ele sofreu pessoalmente. Ele é capaz de vir em auxílio daqueles que estão sendo provados. Hebreus, capítulo 2, versículo 18. O Pai pareceu-lhe conveniente levar à consumação, por meio do sofrimento, o iniciador da salvação de todos eles. Hebreus, capítulo 2, versículo 2. Sem mancha. Ele foi a vítima pascal, preparado para libertar o povo de Deus na Páscoa definitiva, como foi feito no Êxodo. Êxodo, capítulo 12, do versículo 5. O animal deve ser macho, sem defeito e de 1 ano. Aos animais sacrificados se diz, deverá ser macho, sem defeito. Livro do Levítico, capítulo 22, 19. São Pedro, na sua primeira carta, diz, fostes resgatados por sangue precioso, como cordeiros sem mancha, sem mácula, sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Diferente dos pecadores. Ele, Jesus, o sumo sacerdote, se manifestou para abolir o pecado por meio do seu próprio sacrifício. Hebreus, capítulo 9, 26. Como também encontramos lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus demonstra seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. O justo, Jesus, pelos injustos, nós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todos, pelos pecados, o justo pelos injustos. Elevado acima dos céus. Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. No Hebreus, capítulo 4, 14, nós temos um sacerdote eminente que atravessou os céus. Ora, ele não precisava, como precisam os outros sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, antes pelos próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque ele, oferecendo-se a si mesmo, fez isto uma vez por todos. A diferença entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio do Antigo Testamento. Ele se refere a Jesus. Isto é, Jesus não precisa, não tem necessidade, isto é, exclusão total. Aqui vem uma comparação com os sacerdotes do Antigo Testamento. Como comparação, né? Isso é uma expressão de comparação. Os outros sumos sacerdotes é diferente daquele sacerdócio de Jesus. Jesus é um sacerdote do Novo Testamento. Os outros são filhos de Levi. Os outros oferecem diariamente sacrifícios. Aqui o sacrifício está no plural. Dos inúmeros sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento. Para quê? Pelos próprios pecados, isto é, os pecados dos sumos sacerdotes, os filhos de Levi, e pelos pecados do povo. São sacrifícios diários. Agora, ele, Jesus, oferece a si mesmo. Aqui Jesus é sumo sacerdote, aquele que oferece o sacrifício. Não muitos, mas único. Único sacrifício. Onde ele mesmo é a oferta, ele é a vítima oferecida na cruz, e ele é aquele que oferece, ele é o sacerdote. Fez esta oferta uma vez por todas. Não precisa do sacrifício diário de Jesus, porque ao morrer na cruz,
foi de uma vez definitiva. E já morreu de uma vez definitiva na cruz. Se ofertou como vítima definitiva na cruz. E nos deu a ressurreição. O sumo sacerdote, que é Jesus na cruz, realizou de forma definitiva a nossa salvação. Versículo 28. A lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza humana. A lei do Antigo Testamento constitui, isto é uma instituição. Sumos sacerdotes, homens pecadores que participam da fraqueza humana. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, isto é, a palavra do juramento do sumo sacerdote, vem depois da lei do Antigo Testamento, agora com a nova aliança do sangue de Jesus derramado na cruz. Versículo 28 continua. Constitui o Filho, que é perfeito para sempre. Como o sacerdócio dos filhos de Levi foi constituído, é uma instituição proposta pela lei do Antigo Testamento, Jesus também foi constituído, segundo a ordem de Melquisedeque. O Filho. E este Filho não tem pecado, como os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é sem pecado. É o Filho de Deus, é perfeito. O Verbo está no presente. É perfeito eternamente, para sempre, sem fim. Este é Jesus, que uma vez definitiva, realizou para nós a nossa salvação na cruz. Como vítima, ele ofereceu-se a si mesmo. Como sacerdote, ele ofereceu o sacrifício de si mesmo na cruz por nós e para a nossa salvação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.